Graça e paz, queridos irmãos, pastor Robson Vasconcelos, aqui no seu canal Graça Abundante. Hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Gênesis. Colocamos ontem no nosso canal o livro sobre a carta de Paulo aos Romanos, e assim nós pretendemos estar fazendo comentário de cada um dos livros da Bíblia. Lembre-se que o nosso canal é um canal interativo, ok? Nos comentários você pode acrescentar alguma coisa, você pode também corrigir alguma coisa, ou também pode fazer alguma pergunta. Eu me comprometo a responder a cada uma das perguntas do nosso canal à medida que forem feitas, ok? Então hoje nós queremos falar rapidamente sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Pentateuco. Então, queridos, o livro de Gênesis, ele tem o seu esboço, e nós vamos estar tratando esse esboço aqui bem rapidinho. Nós temos no livro de Gênesis a introdução, que é a narrativa da criação do mundo, né? Capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 3. E nós temos, assim, pequenas partes de história. Temos a primeira história, que é o céu e a terra, capítulos 2, verso 4 ao 4, 26, onde tem alguma explicação suplementar sobre isso. Capítulo 2, 4, 25, a grande crise na relação entre o céu e a terra, os primeiros acontecimentos que houveram, capítulo 4, verso 1 a 26. A segunda parte da história fala sobre Adão, capítulo 5. Nós temos a terceira história do livro, que fala sobre Noé, capítulo 6. Aí vem o dilúvio, vem as ordenanças básicas que governam o mundo pós-diluviano, e o futuro das raças humanas também. A quarta parte da história do livro de Gênesis está falando sobre os filhos de Noé, a partir do capítulo 10, número de nações, o futuro das raças humanas e assim sucessivamente. A quinta parte da história do livro de Gênesis está falando sobre os descendentes de Sem, capítulo 11, a partir do versículo 9. Ou melhor, capítulo 11, a partir do verso 10, perdão. A sexta parte do livro de Gênesis fala sobre Abraão, capítulo 11, verso 27 ao capítulo 25, versículo 11. Fala sobre o chamado de Abraão, a viagem ao Egito, a separação dele com Ló, a vitória de Abraão sobre os reis, a aliança de Deus com Abraão, o nascimento de Isaac, selada a aliança mediante novos nomes e circunstâncias, e circuncisão, a aparição do Senhor em Manre, e por aí vai. A sétima parte da história do livro de Gênesis fala sobre Ismael, está no capítulo 25, versículos 12 ao 18. A oitava parte da história do livro de Gênesis fala sobre Isaac, vai do capítulo 25, 19 ao 32, verso 29. Fala sobre o nascimento e história dos dois irmãos, quadros de vida de Isaac. Isaac abençoa a Jacó e assim sucessivamente. E a nona parte da história do livro de Gênesis fala sobre Esaú, capítulo 36, verso 1 ao 43. E a décima parte do livro de Gênesis fala sobre a história de Jacó, capítulo 37, do versículo 1 ao capítulo 40, verso 23. Falando assim de uma forma sintetizada do livro de Gênesis, queridos, o livro de Gênesis dá-se com propriedade o nome de livro do começo. Gênesis significa isso, princípio, começo, no hebraico, Bereshit. Pode ser dividido em duas partes principais do livro de Gênesis. A primeira trata da história primitiva da raça humana, que vai dos capítulos 1 ao capítulo 11. E a segunda parte versa e relata sobre a história do povo específico que Deus escolheu como povo seu, que vai do capítulos 12 ao capítulo 50. O autor do livro de Gênesis, queridos, apresenta o material de uma forma muito simples e nos oferece, na verdade, uma história facilmente de coisas para observar. Nós vemos isso claramente no livro do Gênesis, no seu esboço. E algumas dessas histórias são breves e estão assim muito condensadas,
né, mas contribui de uma forma grandiosa para abranger a todo o livro. É muito provável que o autor do livro de Gênesis se utilizasse de fontes informativas, ou seja, fontes orais, né, e escritas também, visto que seu relato remonta aos primeiros séculos da humanidade. Não foi algo que eu quero acreditar que ele viveu naquele momento, mas foi a chamada transmissão oral, né, de ouvinte de geração a geração, e chegou até ele resolveu escrever, ou então através de escritos, como já disse. O livro de Gênesis, queridos, ele tem em suas páginas a graça não merecida de Deus na criação do mundo, né? A graça, ela se manifestou através da maravilhosa provisão que Deus fez para os seus servos, para os seus seres, para as suas criaturas. Na criação do homem, a graça de Deus, ela é representada como concedendo ao homem a imagem do próprio Deus. Isso é tremendo. E a graça de Deus manifesta-se ainda no dilúvio, né? Onde ele permite que algumas pessoas sejam salvas para dar continuidade à humanidade. Abraão é escolhido, queridos, não porque seja digno, e sim porque Deus manifesta-se ainda no dilúvio. Ou seja, Abraão é como os patriarcas. Deus demonstra profunda misericórdia e cada um deles recebe favores muito maiores do que merece, e isso é graça. Outro aspecto importante do livro de Gênesis, que não devemos desprezar, é a forma eminentemente satisfatória mediante o qual responde às nossas indagações sobre as origens, né? O homem sempre há de querer saber como se formou o mundo. O livro de Gênesis mostra isso claramente. E o homem também ele vai querer saber a origem da sua raça. O livro de Gênesis também mostra isso. E além do mais, tem a dolorosa sensação de que alguma catástrofe de grandes proporções sobreveio ao mundo e gostaria de saber da sua natureza. O livro de Gênesis mostra isso. Ou seja, em resumo, o homem interessa saber como se originou, na verdade, o pecado e suas terríveis consequências. E depois, o homem deve saber se existe para este mundo e seus habitantes, lógico, uma esperança básica e segura de redenção. Qual é essa esperança e de que maneira está ela à disposição do homem? O livro de Gênesis mostra também isso. E referente ao autor do livro de Gênesis, quem escreveu Gênesis, ninguém pode saber com absoluta certeza, amados, quem escreveu o livro de Gênesis. Considerando que o livro de Gênesis é o fundamento necessário para o Êxodo até o Deuteronômio, ou seja, ele é o fundamento necessário para todo o Pentateuco. E considerando que as provas de que dispomos, na verdade, indicam que provavelmente foi Moisés que escreveu esses 4 livros, Moisés é provavelmente o autor do Gênesis. Há uma probabilidade muito grande para isso. E as provas neotestamentárias apontam da mesma direção. Veja especialmente João capítulo 5, verso 46, verso 47, Lucas capítulo 16, verso 31, capítulo 24, verso 44. Segundo a tradição da igreja, o Gênesis tem sido designado comumente como o primeiro livro de Moisés. Jamais se encontrou prova de qualquer natureza que venha invalidar essa tradição. Então, amados, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa princípio em hebraico, né? Em hebraico a palavra Gênesis é Bereshit, no princípio, e faz parte do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, também chamados de Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Falamos hoje sobre o livro de Gênesis. Próximo vídeo vamos estar falando também sobre o livro de Mateus, ok? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você gostou, deixe o seu like e também se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Um abraço a todos, shalom, shalom.